Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Lenan e hoje galera a gente vai tirar uma dúvida de um monte de gente que investe em fundo imobiliário, que é a seguinte dúvida: um fundo imobiliário, Evandro, pode quebrar? Se quebrar, o que acontece? Eu posso ficar com saldo devedor, ou seja, além de eu perder todo o meu dinheiro, eu ainda tenho o risco de eu ter que assumir o passivo do fundo, ou seja, as dívidas? Não assume esse BO. Galera, tem fundos de investimento que funcionam assim, viu? Quando o fundo quebra e o passivo é maior do que o ativo, ou seja, o patrimônio líquido do fundo fica negativo, os investidores têm que aportar e têm que pagar essas dívidas. O resultado negativo fica para o cotista pagar. Então, nos fundos imobiliários funciona assim? É a dúvida de muita gente. Muita gente não sabe, o fundo imobiliário quebra, eu tenho que assumir a dívida. Quando quebra, eu perco todo o meu dinheiro. Como é que funciona? É fácil para um fundo imobiliário quebrar? É isso aí que a gente vai falar no vídeo de hoje, galera, e muita gente merece saber como funciona antes de entrar nesse tipo de ativo. Fundos imobiliários são bons demais, mas tem os seus riscos também. Eu invisto e gosto demais da classe, mas eu sei, eu entendo os riscos. Então é deles que a gente vai falar do vídeo de hoje, é sobre isso que a gente vai falar. Se curtir, eu peço por gentileza, curte aí o vídeo, considere se inscrever no canal, isso é uma honra para mim, a sua inscrição. Eu respondo todos os comentários, se puder deixar algum comentário aqui embaixo, comentando alguma coisa do vídeo, agradecendo ou mesmo me criticando sobre alguma coisa. Galera, eu valorizo cada inscrito desse canal demais. Oh, meu amor. Então é isso aí, galera, e vamos pro vídeo. Tem mais café. Então, galera, primeiramente, como um fundo imobiliário funciona? Uma gestora capta dinheiro juntamente com a administradora do fundo, e essa gestora captando dinheiro, como é que ela capta dinheiro? Ela negocia suas cotas a mercado. Negociando a mercado, como é que ela faz isso? Com a B3, através da B3. Assim como as empresas captam recurso através da ida das ações a mercado pela B3 e os investidores compram essas ações, os fundos imobiliários são a mesma forma. A gestora aí, junto com a administradora, bota o seu patrimônio aí à venda, né, para os cotistas adquirirem. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, pode ser de tijolo, pode ser de papel, ou seja, dívidas, você está comprando um patrimônio. E comprando esse patrimônio, você vai participar da distribuição de resultados. Se o fundo ali gerar aluguéis através dos tijolos, né, dos fundos de tijolos, que são ativos, que pode ser galpões logísticos, pode ser lajes corporativas, né, pode ser agências bancárias, pode ser prédios de hospitais, pode ser qualquer coisa que tenha um locatário dentro gerando receita, a gente vai participar dessa distribuição. O ativo, ele é dos cotistas, tá? A gestora pode ser trocada a qualquer momento, tá? Porque o patrimônio, ele tem dono, são dos cotistas. O patrimônio não é da gestora, o patrimônio é dos cotistas. Então não tem como a gestora ali, ela ganha uma taxa de performance, pode ganhar uma taxa de gestão, mas quem é o dono somos nós. Eu também. Então esse patrimônio, digamos que está distribuído em 1000 cotas e tem 1000 investidores, esses 1000 investidores têm cada cota R$1. Então o patrimônio líquido do fundo está todo distribuído entre os donos, que são os cotistas. Todo mundo vai receber proporcionalmente ao seu número de cotas. Então o patrimônio líquido do fundo é 1000 cotas, são R$1.000. Todo mundo adquiriu essas cotas ao valor de R$1 e digamos que a distribuição de rendimentos é 1 centavo, você vai ganhar proporcionalmente ao número de cotas que você tem. Ah, Evandro, eu tenho 5 cotas dessas 1000, vai receber 5 centavos e assim por diante. Assim funcionam os fundos imobiliários. Até aí, beleza? Beleza, então, vamos adiante. Como funciona para um fundo imobiliário quebrar? É possível? Olha, gente, eu em todo esse tempo que eu tô de mercado, eu nunca vi um fundo imobiliário quebrar, porque são várias camadas de proteção existentes. Quais são elas, tá? Digamos que um fundo imobiliário, ele é monoativo. Aí você tem o seu risco concentrado apenas em um imóvel. O que acontece se esse fundo imobiliário, que tem só um imóvel, monoativo, lembre-se, monoativo, um imóvel, ele deslocar? Enquanto ele está alocado, ele está gerando receita. Enquanto ele está gerando receita, as contas que existem, as contas, tá? O que são as contas de um fundo imobiliário? Taxa de gestão, taxa de performance, IPTU, condomínio, reformas, tá? Então, tudo isso são despesas do fundo imobiliário. Enquanto está gerando receita, perfect, não tem problema. Cotista ganhando dinheiro, as contas
sendo pagas. Até aí, beleza? Até aí, beleza. Tudo legal, né? Saiu o locatário, acabou receita. Como é que a gestão vai pagar essas dívidas? Até a própria taxa de gestão, a gestora não vai trabalhar de graça, tá? Então, a gente tem um imóvel que não tem inquilino e que está se gerando despesa. Passivo todo mês aumentando. É o IPTU, é a água, é a luz, tudo isso é o condomínio gerando dívidas, gerando passivos, tá? E sem receita, como faz para pagar? Não tem. E se não tem locatário para entrar, como é que faz? O fundo imobiliário, ele pode vir a mercado, captar mais recursos, mesmo que seja o P sobre VP abaixo do valor justo, né? E isso destrói mais patrimônio, porque você vai diluir os cotistas abaixo do valor patrimonial do fundo, mas é possível. A gestão convocar uma nova assembleia, os cotistas autorizarem, captar novos recursos para pagar essas dívidas, ou mesmo a gestão alugar abaixo do valor praticado na região. São 3 milhões o aluguel, vou alugar por 2 milhões só para dar um jeito de locar isso aqui para pelo menos as despesas serem pagas. O cotista vai ficar prejudicado já. Vai cair o valor da cota, mas pelo menos as despesas estão sendo pagas. O rendimento vai cair também, mas beleza, já se salvou da quebradeira. Não conseguiu locar e não consegue pagar. As dívidas estão crescendo. Como é que faz isso daqui? Vende o imóvel. Não tem inquilino, as dívidas estão crescendo, bota para vender o imóvel. Ainda existe o imóvel para vender. Não vai conseguir vender pelo preço justo, com certeza vai ter que vender abaixo do valor patrimonial. Isso daqui vai ferrar com os cotistas, porque eles vão ganhar menos dinheiro do que eles colocaram, do que eles pagaram no valor da cota, porque quando tu quer vender, tu não consegue vender. Então você tem que vender abaixo. E aí chega um cara que sabe do desespero do fundo em vender, vai jogar o valor lá para baixo, vai destruir o valor pro cotista, mas vai terminar o problema. O que era o problema? Era os passivos acumulando, tá? Então, se não se fizer nada, o passivo vai chegar num ponto, claro, que isso não vai ser em meses, né? Mas no passar dos anos, o próprio passivo vai destruir o patrimônio líquido do fundo. O valor da dívida vai virar o valor do imóvel. Então aí é a tal da quebra do fundo, tá? Então, mas a gestão não vai ficar todo esse tempo sem fazer nada. Pode vender a preço de banana, mas não vai quebrar o fundo. Vendendo esse imóvel, eles vão distribuir esse valor em forma de amortização pros cotistas, tá? Então os cotistas vão receber o valor que eles investiram, não, o valor que eles investiram não, o valor que sobrou descontado os passivos. Falamos até aqui, vocês viram que é muito difícil quebrar um imóvel. Falamos do pior caso, que é o caso do imóvel monoativo. Vocês viram como quando é monoativo, um imóvel só, o risco é muito maior, deslocou, ferrou. Agora quando você tem um fundo com 15 imóveis, 20 imóveis, quais as chances de a gestora não ganhar nada? Quais as chances da gestora não ganhar pelo menos para as despesas? Praticamente aqui zero. Que demais! Um imóvel é muito fácil, 2 imóveis é muito fácil. Agora tu pega um shopping, um fundo de shopping com 10 shoppings, tu pega um fundo de lajes corporativas com 15 lajes, tem chance do fundo se autodestruir? Praticamente zerado. Tem ainda a camada de proteção de subscrição, que é emitir novas cotas, né, para captar dinheiro novo. Tem a opção de vender imóvel, tem a opção do fundo deixar deslocado aquele imóvel enquanto os outros estão pagando a despesa, até que aquele se loque novamente. Então, monoativo é o pior caso. Com mais ativos, isso aqui praticamente, né, a gente não pode dizer totalmente, mas praticamente tira a chance do fundo imobiliário se autodestruir, digamos assim, né? E tem mais um caso ainda, galera, que o fundo imobiliário pode ter o passivo, que é uma dívida, né? A famosa alavancagem. Quando um fundo ele é alavancado, o fundo tem obrigações de um financiamento para pagar todos os meses. Digamos que ele comprou um imóvel não com dinheiro de captação, a subscrição que a gente chama, né? Que são os investidores comprando novas cotas e eles pegam esse dinheiro e compram um imóvel. Aqui é a famosa dívida limpa. É uma dívida que não é dívida. Aí eles captam dinheiro do mercado, diluem um pouco o acionista, mas destravam um valor para o acionista de volta. Agora, quando ele faz uma alavancagem, que é um financiamento, aqui ele tem um passivo que vai ser gerado todos os meses. Então, isso aqui é mais fácil de dar problema. Então, o fundo imobiliário alavancado, a gente tem que cuidar. Quando a dívida é casada com contratos atípicos, né, que eu já falei aqui o que são, que são os contratos que dão segurança caso o locatário saia, tem multa, tem
pagamento dos restantes dos contratos. Então aqui a gente tem que ver no fundo imobiliário, tem alavancagem? Não tem alavancagem, tem vários imóveis, a chance de dar problema quase inexistente. Destruição de patrimônio muito difícil, pode cair, mas se autodestruir, né, o famoso quebrar, é praticamente impossível. Não existe. Monoativo a gente já viu que é mais fácil. Com alavancagem pode ser um problema, depende de como a dívida for feita. Por exemplo, o exemplo do GALG 11 tem uma alavancagem alta, mas que os contratos são todos atípicos e a dívida é casada. A dívida acaba quando acabam os contratos. Então aqui é o melhor dos dois mundos. Você tem uma alavancagem onde o fundo imobiliário conseguiu captar dinheiro para comprar imóveis, esses imóveis estão gerando receitas, a dívida está sendo paga ao mesmo momento que os cotistas estão recebendo os rendimentos. Aqui é perfeito, está funcionando. Se o inquilino sair, ele vai ter que pagar o restante dos aluguéis. A dívida vai ser paga de qualquer jeito. Melhor ainda se não tivesse alavancagem e os contratos fossem atípicos. Aí era melhor ainda, mas esse cenário perfeito não existe para todos. Mais uma coisa, se o fundo imobiliário quebrar, que a gente já viu que é muito difícil, porque tem várias camadas de proteção, e essas camadas a gente escolhe investir em fundos imobiliários que tem elas ou não, tem menos ou tem mais camadas de proteção. Essas camadas de proteção eu estou mostrando para vocês o que são, através de mais ativos, através de não ter alavancagem, através dos contratos. Essas camadas de proteção, cada fundo imobiliário vai ter diferente. Cabe a mim analisar e ver o que cada fundo imobiliário tem dentro. Onde a gente vê isso? Relatório gerencial. Tudo tá lá. É só você ver. Eu faço várias leituras de relatório gerencial aqui com vocês. É muito fácil de aprender. Então, se está gostando do conteúdo, já se inscreve. Ah, Evandro, e a pergunta que todo mundo quer saber: tem como o fundo imobiliário quebrar, ficar com o patrimônio líquido negativo? Ou seja, o passivo maior que o ativo, o passivo maior do que todo o patrimônio do fundo, e eu ter que pagar essa dívida? Nos fundos imobiliários, não. No fundo imobiliário, se a gestão quebrar com o fundo, a dívida não cabe ao cotista pagar. Eles podem ali convocar uma assembleia, pedir para o cotista colocar dinheiro novo, mas não é obrigação do cotista pagar essa dívida. Não é, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui onde que eu vi isso. Aqui, galera, CVM número 472/08. Fala sobre a regulamentação dos fundos imobiliários, tá? Lá no artigo 8, fala do titular das cotas, tá? Não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo. 2. Não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou do administrador, salvo quanto à obrigação de pagamento das cotas que subscrever. Então, a nossa obrigação é só pagar as cotas que a gente se prontificou a subscrever. O restante não é obrigação dos cotistas. Eu vi mais uma matéria aqui que fala sobre o advento da lei da liberdade econômica, tá? Aqui, ó, à exceção dos fundos imobiliários, ou seja, fora os fundos imobiliários, a única espécie de fundo de investimento que era regulamentada por lei específica e que limitava a responsabilidade de cotistas, a doutrina majoritária, baseada nos normativos editados pela Comissão de Valores Mobiliários, entendia que os fundos de investimento aqui apresentavam natureza condominial, sem personalidade jurídica própria e se sujeitavam diante de lacuna legislativa sobre a limitação de responsabilidade dos cotistas. De novo, à exceção de fundos imobiliários. Suplementarmente às regras sobre o condomínio geral. Como consequência, entendia-se que o cotista respondia por todos os passivos não saudados do fundo. Então tá falando aqui, segundo a lei de liberdade econômica, dizia que tinha alguns fundos aí exclusivos, né, fundos de investimento, que realmente os cotistas têm obrigação com o passivo do fundo. Pelo que eu vi, e até a informação que me chega, que eu pesquisei, fundos imobiliários não têm obrigação com o passivo do fundo. O máximo que você pode perder é o dinheiro investido. Como eu disse, muito difícil, tá? Tem todas ali as camadas de proteção, mas se o fundo imobiliário, apesar de toda essa segurança, ainda quebrar, você não fica com o passivo do fundo, você não vai dever nada. Você pode ficar sem o seu dinheiro investido, mas jamais com dívidas do fundo.
graças a Deus. Então, galera, é isso aí pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante a gente entender os riscos e saber no que a gente está investindo. Eu acho que foi um vídeo bem esclarecedor. Se eu não passei alguma informação de forma correta na questão da lei aqui, que eu não sou tributarista, eu não sou um especialista de investimentos, né? Mas eu entendo de algumas coisas e vou atrás de outras informações que muitas vezes eu não sei. Então, galera, eu acho que era isso aí pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aquele forte abraço de sempre. Até o próximo vídeo. É isso aí e valeu!